Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais um episódio nessa jornada de construção de conhecimento sobre Excel. No episódio anterior, nós terminamos falando sobre datas, onde a gente avançou um pouco mais nesse conteúdo novo. Fizemos alguns cálculos com datas, somamos, subtraímos, utilizamos a função para calcular dias úteis e hoje nós vamos para um conteúdo onde eu vou trazer para vocês algumas funções, alguns macetes para utilizar referências no Excel. Eu vou explicar o que é referências e a gente vai fazer essa etapa juntos. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar aí o conteúdo com seus amigos, comentar aqui no vídeo o que você mais gostou, aquilo que você não gostou. Se você conseguiu resolver os desafios nos exercícios, se isso foi uma superação para você, comenta aí embaixo que eu quero saber. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para os episódios anteriores, para a playlist que tem todos os vídeos dessa série. E sem mais enrolação, nós vamos entrar já nesse conteúdo e começar a construção do nosso conhecimento. Então vamos lá. Aqui hoje nós vamos ver referências. O que são referências e por que isso é importante no Excel? Quando nós falamos de referência, a referência é o endereço da célula, é o que referencia o que nós estamos fazendo dentro de uma planilha. A referência é o endereço de uma célula. Se a gente for fazer uma analogia, né, num cenário mais comum para nós do dia a dia, seria a referência ali de uma célula, né, um lote, né, de uma cidade, por exemplo, onde nós cruzamos ruas. Nós temos um lote ou uma quadra, depende aí da região que você está, você vai entender isso diferente. E essa junção entre ruas, né, nos dois sentidos, horizontal e vertical, ela forma os lotes, que para nós aqui no Excel é as células. Então, essa célula, ela é um espaço aqui, né, eu estou exemplificando, onde nós podemos colocar informações, como por exemplo 1, 2, 3, coloquei um número ali, eu posso colocar aqui ABC, eu posso colocar 4, 5, 6. Então, cada célula aceita alguma coisa dentro. Isso pode ser um número, pode ser um texto e pode ser uma função ou uma fórmula, como nós já vimos anteriormente. E aí nós vamos somar, nesse caso aqui, essa 4, 5, 6 mais 1, 2, 3, utilizando uma fórmula. E aí eu tenho aqui um outro valor dentro dessa outra célula. E como eu faço esse link entre as duas células? Através dessa referência. Então a referência, ela é um identificador único para cada célula. E eu posso utilizar essa referência nos cálculos para fazer aqui como eu fiz esse exemplo, né, onde eu somei 4, 5, 6 mais 1, 2, 3. E aí nós temos então isso como referência. É um ponto, é uma célula. E essa célula, como analogia, pode ser considerada como se fosse a rua, né, de uma cidade. E aí, nós temos aqui como se fosse a rua, né, por exemplo, a rua A e a rua 1. Então, no Excel, nós fazendo essa analogia, agora a gente traz para o nosso cenário, nós temos aqui, né, a numeração das ruas que estão na vertical, que são as nossas colunas. Então elas trazem aqui uma numeração, um nome, né, um rótulo aqui, o título de cada uma das células é uma letra que vai no alfabeto A, B, C, D, e ela vai ir até chegar lá na frente no Z, e aí começa-se a B, a C, até chegar lá de novo no ZZ, e aí assim por diante, né? Vai se expandindo ali.
Obviamente existe uma limitação dentro do Excel, né? Chegar um momento que não vai ter mais colunas, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. E aí da mesma forma eu tenho aqui agora as ruas, né? Ou as células que são representadas ali pelas linhas, né? Também na horizontal agora. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 e assim por diante. Então quando eu tenho lá, por exemplo, a linha 1 e a coluna A, eu tenho aqui nessa intersecção a célula A1. Da mesma forma que aqui nos exemplos que eu usei, eu tinha aqui a célula T2. Então, aqui embaixo eu tinha a célula T4. E aí, na quinta linha aqui, na célula T5, eu fiz aqui a soma de T4 mais T2. Então, isso é a referência. É um identificador único para cada célula. E aqui nós vemos, então, descendo, ó, quando a gente referencia uma célula dentro de uma fórmula, o Excel ele vai utilizar o valor que está lá no destino, na referência, lá dentro do endereço daquela célula. Então, aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui em cima, né, um valor de exemplo, que está nessa célula Z3. É um valor de exemplo. Ele está com uma função aleatória, então cada vez que eu atualizar alguma coisa aqui, ele vai gerar um número diferente, vocês estão vendo. Esse aleatório, essa função aleatória do Excel, ela gera um número que vai de 0 a 1, e aí, obviamente, formatado esse número de 0 a 1, ele vai me trazer em percentual que vai de 0 a 100%. Então aqui, essa célula Z3 tem o valor da função aleatório. Aqui embaixo, nesse campo, onde eu estou aqui na célula B31, é uma célula que está mesclada com outras, mas ela começa na B31, como vocês podem ver aqui, ó, B31. Ela está fazendo referência à célula Z3, onde tem o valor lá 55,9 agora, e aqui também está mostrando 55,9 agora. Quando mudar lá na Z3, automaticamente vai mudar aqui. E a fórmula utilizada nessa célula, como vocês podem ver ali, e eu também deixei aqui um pouco maior para vocês ficarem fácil de enxergar, aqui está, então, só fazendo referência à célula Z3. E aí, para mostrar essa fórmula também, até eu deixei aqui, se você observar essa fórmula, eu estou utilizando a função fórmula texto para poder exemplificar a fórmula que foi utilizada dentro dessa célula aqui. Ó. A mesma coisa. E continuando aqui, nós temos aqui um balãozinho dizendo para duplicar, né, essa célula aqui para baixo. Né? Duplicar. O que é duplicar? Quando a gente faz essa ação de duplicar, a gente está fazendo, na verdade, a cópia, né, das funções que está na célula em cima, a formatação também, geralmente, para as células abaixo ali. Para a gente conseguir fazer esse duplicar ou arrastar a célula, você precisa passar o mouse em cima daquele quadrado que fica no canto inferior direito da célula e arrastar para baixo. Também é possível clicar 2 vezes para ele fazer isso dentro de um intervalo, quando você tem um intervalo de dados, um conjunto. Nesse caso, a gente precisa arrastar aqui porque só tem um item. Se vocês observarem, quando eu arrastei a função aqui para baixo, aqui em cima estava fazendo referência à célula Z3. Quando eu arrastei uma linha para baixo, o Excel entende que a gente está querendo que essa função ela também seja atualizada uma linha a mais. Agora, ele não está mais na Z3, ele está aqui na Z6, que é a referência que, obviamente, desceu 3 linhas, porque aqui a referência dessa célula que está mesclada é a B31. A próxima célula, que também está mesclada, ela começa na linha 34, então ela é B34. 34 menos 31 eu tenho 3. Por isso que
o Excel entendeu que ele precisa pular a referência aqui também 3 casas abaixo da referência inicial que estava sendo utilizado naquela função. Então, isso é importante para vocês entenderem que o Excel ele vai atualizando relativamente as células à medida que você arrasta uma função ou uma fórmula que estava escrito. Ele faz isso para manter a estrutura e é muito útil. Vocês vão ver no próximo exemplo isso. E aqui então ficou Z6. E lá na Z6, se a gente procurar aqui Z6, ó, não tem nenhuma informação, por isso que está trazendo zero. Se eu colocar aqui 0,5, digitar, vai aparecer 50% lá embaixo, que é a referência da célula. Até aqui tudo bem, ok? A gente vai dando andamento. Então aqui só a explicação, né, para vocês lembrarem que precisa aparecer uma cruzinha quando você passa o mouse em cima para conseguir arrastar isso para baixo. Então, como foi observado ali, as referências elas são relativas ao momento que você arrasta ou copia, né? É possível fazer também assim, selecionar Ctrl+C e Ctrl+V. Quando eu faço isso, Ctrl+C e Ctrl+V, é quase a mesma coisa que eu estivesse arrastando a célula para baixo. Então ele passa a trabalhar relativamente àquele novo intervalo de dados onde eu colei. Esse comportamento ele é o padrão do Excel. E isso é muito útil quando a gente quer trabalhar numa base de dados que geralmente está estruturada em linhas e eu quero fazer uma conta, como é esse exemplo aqui da tabuada. Eu tenho uma base de dados, teoricamente aqui, que eu tenho o número 2 e aqui eu tenho uma outra coluna com o número de 1 a 10. E aí eu quero fazer aqui, no caso é a tabuada, então basta eu multiplicar aqui 2 vezes o 1 e aí eu arrasto isso para baixo, né? Nesse caso eu tenho um conjunto de dados, se eu clicar aqui 2 vezes, ele não está deixando eu clicar porque eu tenho uma imagem aqui que está em cima praticamente e ele está impedindo eu de ver o ponteiro ali. Eu vou ter que tirar essa imagem aqui um pouquinho para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. Eu tenho aqui um conjunto de dados. O Excel entende que isso daqui é um grupo de dados. Se eu der um Ctrl+T uma vez, o Excel, por padrão, ele seleciona o conjunto de dados que está mais próximo daquele Ctrl+T. Se vocês observarem, ó, é uma dica muito importante. Eu cliquei aqui e dei um Ctrl+T. Selecionou esse conjunto. Se eu pressionar o Ctrl+T mais uma vez, ele vai selecionar a pasta de trabalho inteira, né? A planilha inteira. Então, tem essas duas funcionalidades. E aí, como ele entende que aqui é um conjunto de dados, se eu passar o mouse aqui em cima dessa flechinha, no canto direito inferior, né, dessa célula, e clicar 2 vezes, ele vai entender que é para replicar isso para todo o conjunto de dados dali da célula que você está para baixo. Se eu pulasse uma célula aqui e tentasse fazer isso em outra, por exemplo, eu vou tentar calcular aqui a mesma coisa. 2 vezes 1. Se eu tentar fazer isso aqui, clicar 2 vezes aqui, eu vou ficar clicando aqui infinitamente, que não vai acontecer nada, porque aqui eu não estou em nenhum conjunto de dados. Então o Excel não tem referência para levar isso para baixo. Então isso é algo que pode acontecer. Então você precisa estar em um conjunto de dados, que é uma aglomeração de dados ali, que é o exemplo dessa tabela, para você conseguir utilizar esse recurso aqui de clicar 2 vezes e replicar. Nesse caso, se eu não estou nesse conjunto, eu preciso fazer isso manualmente, clicando e arrastando até o fim. Muito bem, deixa eu voltar aqui ao meu texto de exemplo aqui, a minha seta, que agora ficou bagunçado. Muito bem, continuando aqui, vamos descer um pouco mais e falar um pouco mais de referências. Então, nós vimos aqui que isso é útil, né? Quando você faz ali a referência, faz o cálculo dentro de um conjunto de dados,
você vai observar que o 2 ele replicou ali para todo o conjunto de dados, ele atualizou a fórmula e atualizou as referências. Dessa forma o cálculo está correto, porque à medida que vai descendo aqui, vai multiplicando corretamente. Porém, vão ter casos lá na frente que você vai ter necessidades, às vezes, de que isso não aconteça. Quando você arrastar, você vai querer que mantenha um determinado valor. E aí, para isso, o Excel tem um recurso aqui, que é a fixação da referência. Por padrão, a referência é relativa, ou seja, quando você copia, cola ou arrasta, ela relativamente vai se atualizando, porém você tem alguns recursos para deixar essa referência fixa ou semi-fixa. Como assim fixa ou semi-fixa? Aqui nesse quadro abaixo você consegue ver uma exemplificação bem clara disso. No Excel a gente pode utilizar o cifrão, que é o símbolo do dinheiro ali, o dólar, né, o cifrão, para fixar a referência. O que isso quer dizer? Se vocês lembrar lá do exemplo lá no começo, que eu disse que uma célula ele é um identificador único que, como uma analogia dentro de uma cidade, representa a rua e a rua, ou seja, a linha e coluna. Então, quando eu junto linha e coluna, linha 1, coluna A, eu tenho uma célula A1. E essa referência A1 ela é utilizada para fazer os cálculos, como vocês já viram, desde o começo aqui da nossa jornada. E esse padrão, quando está assim A1, é uma referência relativa. Ela vai atualizar como foi no exemplo da tabuada. E aí, quando eu quero fazer a fixação dessa referência? Eu posso fazer a fixação da coluna, ou seja, quando eu arrastar uma célula para qualquer lugar, se eu tiver fixado a coluna, ele vai manter sempre naquela coluna. Porém, se eu arrastar em linhas, ele vai atualizar a numeração das linhas. Eu tenho também a referência fixando a linha. Eu coloco o cifrão antes do número, porque o número representa a linha. Fazendo isso, quando eu arrastar em colunas, o Excel vai atualizar a referência de colunas, porém, quando eu arrastar em linhas, isso não vai acontecer. E por último, a gente tem a referência fixa, como um todo, onde ele está fixando a linha e a coluna. Quando eu faço esse tipo de fixação, eu posso arrastar para qualquer lado, para linha ou coluna, que o Excel vai manter fixado naquele ponto. Isso é muito importante e é muito útil para o nosso dia a dia. Beleza até aqui, pessoal? Muito bem. Vamos continuar. Aqui nós temos um exemplo agora de como utilizar a referência fixa ou a referência fixa em coluna, fixa em linha. Eu vou explicar isso para vocês aqui agora. Bom, então vamos lá. Aqui nesse exemplo, é um exemplo de utilização dessas referências fixas em colunas e em linhas que eu quero mostrar para vocês, para explicar esse conceito e fixar. Então aqui está já um comentário para a gente fazer a fórmula, né, na célula amarela e replicar para as demais. Aí ok, então vamos fazer aqui um cenário fictício e a gente vai ajustando. Se eu quisesse, por exemplo, entender aqui qual é o preço, por exemplo, de um produto que está ali estruturado aqui nessa base. Eu tenho um produto e um preço, por exemplo. Aqui, né, arroz, feijão, café e açúcar. Cada um tem o seu preço. Eu tenho aqui regiões nesse outro sentido, né? Eu tenho uma matriz aqui, uma tabela. De um lado eu tenho produto, de outro eu tenho região. E essa matriz ela vai formar para mim um cruzamento. Eu tenho aqui 4 produtos e eu tenho aqui 4 regiões. Né? Só tem 4 aqui, né? Mas é um exemplo para ficar mais fácil. Não estão todas as regiões aqui. Ok, então eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Então eu tenho uma matriz de 16 células. E aí, obviamente, eu posso escrever aqui a minha função, né? Célula a célula, 16 vezes,
ou eu posso fazer uma função. Obviamente, quem usa o Excel vai querer fazer uma função para não precisar perder tempo. Como que seria essa função? Eu quero calcular aqui o preço vezes a variação por região desse preço para me entender ali e montar essa tabelinha. É um exemplo fictício, tá? Os dados não são reais. Na normalidade, eu faria, obviamente, aqui o preço vezes a variação da região. Beleza? 7 vezes 150%. Né? Eu tenho ali, então, o produto ali variando esse preço aqui. Agora, se eu quiser automatizar a tarefa, obviamente, se eu estou utilizando uma ferramenta aqui como o Excel é para automatizar e não perder tempo, eu não vou sair digitando aqui a função como eu poderia fazer. Aqui nesse exemplo até é fácil porque eu tenho só 16 células. Mas vamos supor que você tem ali 1000 produtos e umas 10 regiões. Daí vocês fazem as contas aí e decide se vai digitar a função cada uma dessas células. Mas enfim, aqui nós temos agora um problema. Se eu tentar fazer o que eu fiz na tabuada e arrastar, vocês vão ver que não vai calcular mais nada aqui, ó. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Excel atualizou a referência. Então não vai calcular nada. E aí se eu tentar arrastar aqui para baixo também, mesma coisa, está todo bagunçado. Perdeu totalmente a referência. Então vamos lá, vamos fixar as referências. Então vamos por partes. Eu vou editar a fórmula. Então aqui eu estou do lado esquerdo da minha matriz, eu tenho o preço. É a coluna C87. Eu vou fixar a referência. Eu posso colocar o cifrão, como eu já disse antes, na onde eu quero fixar. Vamos pensar um pouco aqui. Se eu quero montar aqui a minha planilha de modo que, para ser mais fácil, eu possa arrastar a minha célula da esquerda para a direita e depois de cima para baixo, o que eu quero que aconteça? Eu quero que quando eu esteja, por exemplo, nessa célula aqui, ó, nessa célula aqui que eu estou selecionando, eu quero que ele pegue para mim o valor dessa célula aqui de baixo, mantenha ela aqui e multiplique por esse valor aqui. Vai ser a junção dessas duas. E se vocês observarem isso, é importante observar que cada uma das células, nesse intervalo que eu simulei aqui, todo mundo aqui na linha vai estar fazendo referência ao produto daquela linha. Então vai ser fixo aquele valor, não pode mudar. Da mesma forma, por exemplo, norte, se eu for arrastar a função para baixo, eu não quero que ele saia dessa linha, que é onde está a variação do norte, vai ser fixo. Então eu preciso fixar a linha porque o meu valor está na linha e aqui em cima eu preciso fixar a coluna, porque o meu valor está na coluna para todos. Então vamos lá. Então no primeiro caso, no caso do preço, eu preciso fixar na coluna. Para fixar na coluna, eu tenho que colocar o cifrão antes da coluna. O que representa a coluna é a letra, então eu vou colocar o cifrão antes do C. Então eu escrevi um cifrão antes do C. E no caso da linha, que é a variação, eu tenho que congelar ou fixar ela na linha. Então eu vou colocar aqui um cifrão antes do número, que representa a linha. Quando eu faço isso, se vocês observarem aqui que eu arrastar para a direita, até o lugar certo, ele vai atualizar para a minha função. E vocês podem observar que ele manteve fixo a referência aqui na coluna, como eu pedi, e manteve fixo a referência na linha. Ele atualizou a linha, na verdade, aqui, atualizou a coluna para calcular a variação, que é o que é correto. Ó. Se vocês observarem, está fazendo o correto. Agora, se eu selecionar todo mundo e arrastar para baixo, eu não quero que a variação desça.
Ele tem que manter fixo a linha da variação. E a gente vai ver que isso acontece também. Ó. Então isso aconteceu porque a gente fixou relativamente coluna e linha separado. Se eu quisesse que um valor, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar nesse preço aqui, que eu calculei, mais 10%. Daí eu vou colocar uma célula aqui fixa, que seria 10%. Então eu vou colocar aqui, se eu quero somar 10% nesse valor, eu posso colocar 1 mais 10%. 1 representando o valor atual e os 10% que eu quero adicionar. Então eu vou colocar 1,10%. Então, se eu quero somar, eu vou multiplicar o valor que eu tenho por esse 110% aqui, que seria o todo mais 10%. E agora, se eu quero aplicar esse 10% para todo mundo aqui dentro dessa matriz que eu já tenho, basta eu multiplicar aqui também, né? Multiplicação com multiplicação não tem problema nenhum. Porém, se eu fizer só isso e tentar arrastar aqui para a direita, por exemplo, vocês vão ver que vai estragar de novo. O que aconteceu com a referência nossa aqui dessa célula? Ela não está travada, ela foi para a direita. Se eu tentar arrumar aqui de novo, vamos fazer agora, eu não quero quando eu arrastar para a direita que ela saia desse lugar, então eu vou fixar aqui. E agora mais uma dica, um truque bem legal. Quando eu quero fixar uma célula, além de colocar o cifrão ali manual escrevendo, eu posso utilizar o F4 dentro da fórmula em edição. Estou aqui dentro da fórmula, vou dar um F2 para editar ela, estou no modo de edição. Estando no modo de edição, com o cursor em foco, na referência que você quer congelar, você pressiona F4. Eu pressionei F4, vocês podem observar que ele colocou um cifrão automaticamente antes da célula, que representa a coluna, e antes da linha, da numeração que representa a linha. Se eu continuar pressionando F4, ele vai mudando. Agora ele congelou só a linha, agora ele congelou só a coluna e agora ele descongelou. Então esse ciclo se repete. Se eu der F4 de novo, vai congelar tudo. Se eu congelar aqui a coluna, igual a gente estava fazendo com os outros exemplos, e arrastar para a direita, vocês vão observar que não vai acontecer nada, porque eu fiz alguma coisa errada. Eu congelei a linha e não a coluna. Então vamos de novo. Vou congelar aqui a coluna, o cifrão está antes do O. Se eu arrastar para a direita agora, vocês vão observar que funcionou. E a célula manteve congelada ali, ó, 110. Porém agora, como eu congelei só a coluna, se eu arrastar para baixo, já não vai mais funcionar aqui para baixo. De novo, porque eu não congelei corretamente. Então, o terceiro e último caso de exemplo, quando eu tenho uma célula que, independente de eu arrastar para a direita ou para a esquerda, ou para cima e para baixo, e eu quero que ela se mantenha fixa, eu preciso utilizar a função fixada dessa forma, com o cifrão antes da linha e um cifrão antes da coluna. Dessa forma eu posso arrastar para onde for aqui, que ele vai manter essa minha referência em todas as células. Então isso aqui é bem legal, porque você pode ir mesclando as situações que você tem. Nesse exemplo, eu tenho 3 células em jogo, eu tenho 3 conjuntos de célula sendo alterado de forma diferente com essa restrição de congelamento. Então, nesse caso eu tenho, por exemplo, aqui o preço só atualizando nas linhas para baixo, então está congelada a coluna. Eu tenho a variação congelada na linha, então as colunas elas se atualizam, mas as linhas não. E por último, eu tenho aqui uma referência fixa, 100%. Então a gente tem aqui e conclui esse exemplo. E agora chegou a melhor hora de todas, que é a hora de vocês praticarem para colocar esse conhecimento, criar ali a sua jornada, criar, expandir a sua mente e evoluir. Então pausa o vídeo agora, tenta resolver esses exercícios aqui e depois você confere na resolução que eu vou fazer daqui a pouco. Muito bem, pessoal, então dando continuidade aqui na resolução dos exercícios, eu espero que você conseguiu resolver
e a gente vai tentar resolver aqui com vocês. Então lá, o exercício aqui pede para fazer a relação, né, entre os números que estão exemplificando as referências aqui, né, nesse formato de cifrão, linha, coluna e linha. E aí vocês precisam fazer a referência, a relação desse número com cada uma dessas questões aqui. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a denominação da referência. Referência relativa. Qual dessas que é uma referência relativa? Então, nesse caso, a gente tem a K8 como referência relativa. Então, a 4. Depois, referência absoluta, que é absoluta, ela não sai do lugar. Então, no caso, a referência absoluta é a referência cifrão K, cifrão 8. Então, a gente pode colocar aqui a 1 como referência absoluta. Referência mista com a linha absoluta. Então, a gente vai ter aqui a linha absoluta. O que é a linha? É o número que representa a linha. Então, o cifrão antes da linha é a referência absoluta na linha. Então, a gente vai colocar aqui, no caso, é a 2. E, por último, a que sobra é a 3 aqui, que o cifrão está antes do K, que é a coluna. E agora, feita a resolução aqui, nós temos um segundo conjunto de questões, que é o efeito ao copiar ou ao arrastar essa célula, né, essa referência ali. Por exemplo, no caso da 1, se eu arrastar aqui a referência, a célula que possui essa referência, o que vai acontecer? A referência não vai se alterar, porque ela é fixa, ela é absoluta. Então, nesse caso aqui, qual é o item que faz sentido? A referência não se altera. Então, a gente já sabe que essa daqui é a 1. Ao copiar a fórmula, a referência se altera totalmente. Quando se altera totalmente, é uma referência relativa. Então, aqui, qual é a referência relativa? É o 4, né? Como a gente já tinha colocado. Então, a gente pode colocar aqui 4. Ao copiar a fórmula, a referência de linha não muda. A referência da linha não muda. Então, a linha é absoluta, né? Nesse caso, então, é a 2. A linha não muda. E no último caso, aqui é o 3. Quando a gente copia a fórmula, só muda a linha, mas a coluna não. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender e fixar o conteúdo principalmente, porque isso é muito útil, é um negócio simples, porém é útil no dia a dia e às vezes pode se transformar numa dor de cabeça se você não fizer corretamente. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevem no canal, deixe os comentários aí do que você achou dessa videoaula, compartilhe com seus amigos e eu espero te ver no próximo episódio. Um abraço e até mais!